Mais de 40% dos americanos acreditam em extraterrestres. A pesquisa foi divulgada na véspera da audiência em que um ex-integrante da Força Aérea dos Estados Unidos declarou que o governo esconde os destroços de uma nave vinda de outro planeta e restos mortais de um alienígena. O levantamento realizado pelo Instituto Ipsos também descobriu que 1 a cada 10 entrevistados disse já ter visto algum objeto voador não identificado. 10% da população americana são mais de 33 milhões de pessoas. Estatisticamente falando, pelo menos a conclusão da pesquisa coincide com o mapa feito pela National UFO Reporting Center, uma organização civil sem fins lucrativos que se dedica a anotar fenômenos supostamente ligados a aparições de extraterrestres. Regiões americanas com maior concentração de moradores têm o maior número de avistamentos. Saber se existe vida inteligente fora da Terra e se somos visitados por seres de outras galáxias fomenta a curiosidade humana e alimenta a ficção desde sempre. Quem reacendeu a discussão foi um ex-militar. E não foi qualquer um. David Gersh era da inteligência da Força Aérea. Em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, onde os convocados têm de jurar dizer a verdade, o oficial garantiu ter informações de que autoridades recuperaram um OVNI e o que sobrou dos pilotos a bordo. Eu prefiro usar o termo não humanos. A tal relíquia estaria escondida em algum lugar super secreto. Tanto ano passado quanto em 2021, o mesmo ex-militar protocolou pedidos para que informações sigilosas do tipo fossem abertas ao público. David Gersh defende a ideia de que a ciência poderia realizar uma espécie de engenharia reversa com os destroços, ou seja, desmontar o que sobrou do disco voador, descobrir como foi feito e criar uma cópia. Mas será que daria certo no mundo real? Com a resposta, Salvador Nogueira, jornalista especializado em ciência. Uma coisa é engenharia reversa no âmbito da indústria, segredo industrial, tudo bem. Você está lidando com uma tecnologia que pode ser um pouquinho mais avançada que a sua, você vai lá espionar e vai fazer a engenharia reversa. Outra coisa é você imaginar um troço que vem de anos-luz de distância, com uma civilização que deve estar muito mais evoluída que a gente, e fazer essa engenharia reversa. Agora, antes disso ainda tem um outro problema, né? Quer dizer, não é só que a engenharia reversa é incrível, a história toda é inacreditável. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que ele diz, até porque a história é notoriamente parecida com muitos rumores e boatos que já circulavam no âmbito da ufologia, a coisa do disco voador que o Mussolini teria entregado para os Estados Unidos, são coisas que nos círculos da ufologia, o pessoal mais que ouve qualquer dessas histórias e compra pelo valor de face, eles aceitam. E é meio estranho o cara da inteligência que vai lá e diz, olha, teve tudo isso aí, mas eu só ouvi dizer de outras pessoas dentro do Pentágono, mas eu não vi nada, eu não tenho documento de nada, eu não tenho prova de nada, eu só ouvi falar. Complicado, né? De tempos em tempos, deputados e senadores americanos discutem os riscos destas imagens serem de tecnologia não dominada pelos Estados Unidos. As Forças Armadas jamais esconderam relatos de pilotos a bordo dos mais sofisticados aviões supersônicos, que não conseguiram alcançar aparelhos que haviam invadido o espaço aéreo. O Pentágono, por sua vez, é bastante cauteloso em classificar os fenômenos como perseguição a alienígenas. O temor real de Washington é se tratar de uma aeronave de algum país hostil e cuja capacidade de ataque seria muito superior. Mas tem uma série de fenômenos muito curiosos, alguns conhecidos, mas que nem sempre a pessoa identifica, e outros que podem muito bem ser desconhecidos, que podem reproduzir eventos que a gente possa associar com espaçonaves e de repente não é. Por exemplo, tem um fenômeno muito comum, conhecido como raio globular. Então, assim, é como se fosse um raio, uma descarga elétrica na atmosfera, mas ela forma um globinho e ela flutua pela atmosfera. Isso aí, para ser confundido com um disco voador e o pessoal achar que é um ET visitando a Terra,
é 1,2. Assim como tem esses fenômenos atmosféricos e vários que a gente está descobrindo só agora e está estudando em mais detalhes agora, tem os sprites que acontecem na alta atmosfera, que até outro dia o pessoal não conhecia, e tem uma série de coisas que a gente ainda não domina, né? Basta lembrar que em Marte, recentemente, faz uns anos apenas, eles descobriram nuvens numa altitude que eles achavam que era impossível, mas aí o satélite registrou e eles falaram, tem isso aqui. Claro que na atmosfera da Terra também tem fenômenos que a gente não conhece. Então, um objeto voador não identificado pode ser um fenômeno atmosférico, pode ser alguma coisa acontecendo no ar que não necessariamente tem a ver com um objeto físico, pode ser muitas coisas que hoje passeiam pelo nosso céu e nem sempre a gente identifica, desde balões meteorológicos até drones, todos esses veículos que estão circulando, não necessariamente a gente vai identificar. Às vezes, uma trilha de condensação, dependendo da inclinação do Sol, ela pode refletir a luz do Sol e criar um brilho maior e você estranha. Às vezes até o planeta Vênus, que tem um super brilho, e às vezes o pessoal confunde com algum objeto na atmosfera, né? Piloto, às vezes tem essa confusão, parece que é o farol de um avião na aproximação final, né? Quando ele acende o farol para descer no aeroporto, fica aquela luz brilhante. Às vezes Vênus se parece com isso, então os caras precisam checar, não, peraí, aquele ali é Vênus e tal, nem sempre fazem essa identificação. Então tem uma série de fenômenos diferentes, e aí estamos listando os conhecidos, certamente há os desconhecidos também, que impedem a gente de dar esse salto e falar, olha, se a gente não sabe o que é, então são extraterrestres. Entusiastas e a comunidade científica estão ansiosos pelas revelações que a NASA promete fazer este mês. A NASA trabalha de forma muito aberta, muito transparente nisso aí, e o relatório que eles vão fazer agora é um pouco diferente. É um relatório especificamente sobre esses objetos voadores não identificados, que agora eles resolvem chamar pela sigla UAP, justamente por causa da sigla UFO, né, a sigla UFO, já está muito desgastada, tem um estigma, então eles trocaram para UAP, que seria fenômenos anômalos não identificados. É uma coisa tão absurdamente vaga que parece uma piada, mas enfim, é o que eles decidiram usar para não ter estigma nenhum, pode ser qualquer coisa. E aí o relatório deles vai ser composto por um painel de cientistas independentes, ou seja, não são funcionários da NASA, mas são pessoas recrutadas pela NASA na academia, para dar sugestões de como a NASA poderia estudar esses fenômenos, né? Então, quer dizer, se tem esses objetos aí que ninguém sabe muito bem o que aparecem de vez em quando, como que a NASA, que é uma agência que cuida do espaço, mas também cuida da atmosfera, né? Ela é aeroespacial, ela poderia contribuir com observações, com estratégias, para tentar desvendar o mistério desses fenômenos que a gente não sabe muito bem o que são. O diretor da Agência Aeroespacial Americana, Bill Nelson, citou a divulgação em um relatório com informações de possível vida extraterrestre, mas nada que indique contato imediato com alguma civilização avançada. Eu gosto muito de ouvir o Salvador Nogueira porque ele explica de uma maneira que deixa tudo muito atraente e curioso. E atrás dele tinha ali uma silhueta da Star Trek, que é a da Enterprise, né, do seriado Star Trek, Jornada nas Estrelas. Então, por isso mesmo, eu saúdo o Pedro Palota, que também é um entusiasta do canal Space Orbit. Então, vida longa e próspera. Quem tem cabelos brancos como eu vai saber a referência. Pedro, obrigado pela tua presença. Muito bom estar aqui de novo. É sempre um prazer pra gente. Eu queria começar com essa imagem aqui, que eu tentei traduzir numa linguagem gráfica, o seguinte: qual é a dificuldade da gente encontrar vida no espaço, fora do planeta Terra, que é uma das perguntas que mais aguçam a ciência? Então, eu tentei, o Pedro me ajuda aqui se eu fui bem sucedido ou não. Quer dizer, a gente tem aqui um telescópio na Terra que mira uma parte do cosmo. Quando chegam as informações, esse pedaço é gigantesco, mas ainda existe uma unidade muito maior que não foi olhada. É por isso que a gente não achou nada de muito interessante? Também, assim, o universo é gigantesco e tem que saber onde procurar também. Então, tem lugares que não vão ter nenhuma chance de vida.
próximo a um buraco negro, ou algum evento galáctico de muita energia. Então ele dificilmente vai ter alguma coisa. E quando você olha o universo mais profundo, ou seja, onde está ali a 10 bilhões de anos luz de distância, você vai ver coisas que já não existem mais também, ou seja, você está vendo uma foto de 10 bilhões de anos atrás, então você tem que olhar coisas mais próximas, ou seja, na nossa galáxia ou nas cercanias do nosso sistema solar. E é muito difícil enxergar planetas. A gente hoje enxerga planetas com uma facilidade muito maior do que antigamente. Hoje a gente encontra vários, mas você tem que encontrar planetas que tenham sinais parecidos com a Terra, ou seja, sinais de temperatura, a posição dela em relação à estrela. Talvez água e oxigênio. Para poder justamente ter pelo menos a água, ainda é uma coisa relativamente rara em planetas no estado líquido. Assim, a gente não tem, na verdade, a gente tem noção de que essas coisas existem, mas a gente se prende aos dados que a gente coleta para poder ter ideia e fazer essas hipóteses da composição. Pedro, você estava falando de viagens e satélites e antenas que buscam esses elementos muito longe da Terra. A gente falava da NASA agora, a NASA teve um susto também essa semana, que foi perder o contato por algumas horas, mas a conexão já foi restabelecida com a Voyager 2. Que está no espaço, se eu não me engano, desde o final da década de 70. Isso. O Pedro me ajuda a explicar melhor. E agora, ela já entrou no chamado espaço interestelar. Isso. Parece nome de filme, mas não é só ficção, né? O que é esse espaço interestelar? Então, o espaço interestelar que a gente chama é uma área onde a influência do nosso Sol já não existe mais. Então, a gente tem uma região ali onde estava passando a Voyager, que é a heliopausa, e ela saiu dessa heliopausa. Então, como a gente sabe isso? Pelo campo magnético, que tem uma alteração. Que tem a ver com essa heliosfera. Isso, a heliosfera é essa região toda, né? E a heliopausa é justamente o finalzinho dela ali. Entendi. Até entrar no espaço interestelar. Então, a Voyager está voando desde o final da década de 70. Isso. Ela viaja a 55 mil quilômetros por hora numa medição a partir de um ponto fixo, que somos nós, a Terra, mas que para medidas espaciais é nada, É nada, é muito devagar ainda. E pode enviar dados até 2025. Ela está mandando sinais há mais de 40 anos para a gente. Pesa aí menos de 1 tonelada e já passou, né? Por Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Quer dizer, tanto a Voyager 2 como a Voyager 1 ajudaram a gente ter o chamado álbum de figurinha de todo o nosso sistema solar. O projeto Voyager, ele se aproveitou de um alinhamento muito específico dos planetas para poder fazer esse tour pelo sistema solar que a gente fala. Então, se não fosse esse alinhamento, eles não conseguiriam ter passado todos esses locais com essa facilidade. Inclusive, utilizou a passagem por esses planetas para ganhar impulso até para sair do sistema solar. É legal isso que o Pedro está falando, porque uma viagem entre duas cidades, você define quando você quiser, porque as cidades não mudam de lugar, né? Os planetas estão mudando de lugar. Então, o lançamento de uma nave não é quando a agência espacial quer, é quando dá. Quando você precisa de um alinhamento e vários outros fatores. Que é o que a gente chama de janela de lançamento. É o ponto ideal para você chegar onde você precisa. Então, a Voyager 2, em novembro de 2018, alcançou esse chamado espaço interestelar e está indo embora, né? A gente torce para que depois de 2025 ela continue mandando dados. O que é essa nuvem de Oort? A nuvem de Oort, ela é como se fosse uma esfera mesmo, de corpos gelados muito frios, que fica na parte bem externa do sistema solar. Então, boa parte dos cometas que a gente conhece são oriundos dessa região. Então, eles acabam por alguma interação gravitacional escapando da nuvem de Oort e passam por dentro do nosso sistema solar. Entendi. Então, só que ela fica muito longe mesmo. Claro. Na velocidade da Voyager, essa nuvem de Oort está a 10 mil anos daqui. Ou seja, então, o astrônomo, antes de tudo, tem que ter paciência, né? E saber que ele está lidando com um objeto muito antigo. E é legal da Voyager que, assim, ela está fazendo essa missão. E por que deu toda essa tensão da perda da comunicação? Porque foi um erro de programação do posicionamento dela. Por sorte, não é por sorte, mas assim, por inteligência de quem programou, ela tem um código de resetar a posição da antena dela automaticamente. Então, o que eles sabem hoje? Eles sabem que ela está lá. Okay. Mas o dado é muito fraco, é ínfimo que chega para poder pegar esses dados, trabalhar esses dados. É como se fosse uma pedrinha no lago. Joga a pedrinha, sabe que está lá. Okay. Mas o que foi jogado ali, então a gente não sabe ainda. Então eles vão ter que esperar até outubro para poder
ver se não teve perda total. Pedro Pallotta, do Space Orbit, muito obrigado. Canal da Internet, muito obrigado pela tua presença. Até uma próxima oportunidade. Em 1 milhão de anos de ida e volta aqui, acho que a gente vai ter muita coisa para falar. Opa!